Um dia, o positivo matou-se. É um dia triste para todos nós, anunciou a jornalista. Foi encontrado morto em sua casa Paulo Olivo Soares Ilha, mais conhecido pelo povo português como o positivo. Tudo indica que terá cometido suicídio. Profissão? Perguntou a senhora do ginásio ao preencher a ficha de inscrição do positivo. Técnico de vibrações positivas, respondeu o mesmo. A empregada olhou para si com cara de não sei o que é isso, mas deve ser uma engenharia qualquer, e acabou de preencher a ficha uns minutos depois. E o que era, na verdade, isso de técnico de vibrações positivas? Então e que fazes? Perguntou a senhora enquanto fazia o gelo rodar e se diluir no martini rosso, visivelmente interessado em positivo. Sou técnico de vibrações positivas, respondeu o personagem desta história, à espera que a sua companhia lhe perguntasse o que isso era. E isso é o quê? Basicamente, espalha energia positiva. Trabalho para o governo. Este recebe pedidos de instituições sociais, como orfanatos, comunidades terapêuticas, hospitais, entre outros, para eu passar 1 ou 2 semanas a trabalhar com eles. O governo envia alguém para aferir a situação e ver quem mais precisa de mim, e eu vou, respondeu, pela milésima vez na sua vida. A cara que recebeu como resposta à sua resposta foi a mesma que já receberam no passado. Não 1000 vezes, mas muitas mais. Não sou nenhum bruxo nem nada do género. Sou normal. Quer dizer, não sei se será bem isso, mas simplesmente sou bom em pôr as pessoas numa boa onda. E passo 1 ou 2 ou 3, em casos excepcionais, semanas em instituições que o ambiente esteja ou à beira de ruptura, ou com muitos mal entendidos, entre outras coisas, e geralmente consigo aligerar um pouco, algumas vezes muitas e outras completamente, o ambiente. Não faço nada especial, nem sei porque é que se passa isto. Nessa noite o positivo levou a sua companhia para casa e ambos libertaram muita energia. Nessa noite, o positivo explicou a sua profissão uma das últimas vezes. Não porque foi antes de se suicidar, não foi isso. Mas porque foi pouco depois do governo ter reconhecido pela primeira vez na história do mundo a profissão de técnico de vibrações positivas. Após muita resistência por parte deste organismo e de muita insistência, não de positivo, que não se importava do nome que lhe davam, mas das instituições que reconheciam o seu trabalho, o governo cedeu e criou esta profissão, que não só não existia, como dito, em mais nenhum país, bem como era a única profissão no mundo apenas com um profissional. E realmente é estranho. Técnico de vibrações positivas? Tudo começou muito cedo. Não a sua profissão, claro, mas o facto das pessoas perceberem que havia algo diferente com Paulo. Sempre foi uma criança muito simpática, sabia dizer a palavra certa, no momento certo, e até as suas palavras erradas era no mesmo momento, o certo. Contudo, talvez o seu maior trunfo fosse esse sorriso. Tinha um rasgado sorriso que irradiava alegria e bem-estar. Claro que apesar de tudo começar muito cedo, ninguém adivinharia que ele, um dia, faria disso uma profissão. Apenas o viam como alguém muito simpático e divertido. Não era melhor nem pior que os outros. Não era muito mais inteligente. Simplesmente era mais qualquer coisa. Qualquer palavra que talvez não exista. Assim como a sua profissão não existia. Se bem que positivo, sim, é simples e existe. Ficamos com positivo. Simplesmente era mais positivo. Chateava os seus pais, como qualquer pré-adolescente o faz. Chateava-se com os seus amigos, como qualquer adolescente o faz. E cometia estupidezes com as suas namoradas, como qualquer jovem adulto o faz. Mas de uma maneira ou de outra, tudo sempre se recompunha. E nunca quebrava relações com ninguém, a menos que estas se desvanecessem lentamente com o tempo e a distância. Mas nunca com uma ruptura. Porque não o queria. E porque, sem o saber, fazia com que os outros também não o quisessem. Costumava dizer aos seus amigos, nos últimos tempos da sua vida, em que beijava sorrateiramente a ternura dos 40, que talvez tenha ficado pela fase de jovem adulto e fosse isso o que o fazia tão positivo. Claro que todas as qualidades são fruto de inveja. Todas. Não por toda a gente, mas haverá sempre alguém que inveja a beleza da Joana, a inteligência do Joaquim ou o dinheiro do Júlio. E, para dizer a verdade, toda a gente invejava essa influência positiva que positivo tinha com as pessoas. O que é mais curioso é que invejavam a qualidade, mas ficavam por aí, não conseguiam sentir algum tipo de sentimento negativo pelo personagem. Havia quem o quisesse odiar, mas quando na sua presença 2 palavras e 3 sorrisos
subitamente pareciam relativizar as coisas e tornar o ar mais fácil de ser respirado. Mas um dia, o positivo matou-se. Vamos sabendo, ainda que com breves frases, pois isto será uma história e não um romance, como começou a sua história. Mas como continuou a mesma. Sendo que as pessoas tão bem sentiam na presença de positivo, este não teve grandes dúvidas acerca do seu futuro. Faria disso profissão. Seria um psicólogo. Os seus pais torceram o nariz. Tinham outros planos para si, mas a sua mente estava decidida. O seu percurso na universidade foi o de um típico estudante. Ia passando, por vezes boas notas, outras vezes nem por isso, uma queca aqui, uma queca ali. Enquanto eu por si tinha passado 5 anos e na sua mão pousava um canudo. Que não era um canudo, mas uma folha normal. Canudo soa sempre melhor, ainda que o escritor esteja a estragar tudo referindo. Foda-se, para onde foram estes anos todos? Perguntava-se positivo, sem saber o que responder a si mesmo. Era tempo de procurar emprego e enfrentava tal empreitada com dificuldade. Não o dizia a ninguém, pois sabia que ninguém compreenderia, mas, na verdade, sabia que seria favorecido por ter esse talento. Efetivamente, gostara de admitir de si para si que tinha um jeito especial com as pessoas. Mas uma vez que o fez, prometeu a si mesmo que não o utilizaria para benefício próprio. Se alguma vez demorou a aceitar a sua qualidade, se algum tempo demorou a aceitar a sua qualidade, muito menos tempo tardou em perceber que o que prometera a si mesmo era impossível de cumprir. Percebeu certa noite, no Porto, em que tentava seduzir uma rapariga aparentemente inacessível, mas que eventualmente aconteceu. E isto deixa-nos na posição ideal para explicar um pormenor acerca do falecido. O seu talento não era seduzir, não era um sedutor. As pessoas sentiam-se bem quando consigo, apenas isso. Os sedutores fazem com que as pessoas sintam, muitas vezes, algo que não são. Um pouquinho mais bonitas, muito mais inteligentes, entre outras qualidades. O positivo apenas fazia com que as pessoas se sentissem bem. É simples, não há, na verdade, muito a explicar. Pois estava o personagem com esta rapariga, chamemos-nos Júlia, e ao sentir a resistência da mesma baixar, pensou se estaria a usar o seu talento para a conquistar. Estaria. Não sabia. Portanto, qual a única coisa que poderia fazer? Ir embora. Claro que não o fez. E nessa noite houve muita energia de cada um para o outro. Continuando, não foi difícil encontrar emprego, pois acabou por ser convidado para trabalhar no sítio onde tinha estagiado. Um orfanato, por ser mais preciso. Pá, isto já não era o mesmo sem ti. Passou-se um ano, passaram-se 2 e quis o destino, ou melhor, quis a inevitabilidade das coisas, já que teria de acontecer mais cedo ou mais tarde, que alguém de fora reparasse no talento positivo. Ele é tão simpático, mas não é graxa, percebes? Sim, Julieta, e então? Olha, fofa, e então? Respondeu Jacinta, sacudindo a farinha do seu pastel de feijão. Estavam sentadas na sala de chá da primeira, envergando os seus vestidos aos quadrados que, em conluio com o penteado, presenteavam quem tal teatro observasse o clichê de que é ter irmãos com filhos. Acho que ele é a pessoa ideal para discursar na nossa festa de angariação de fundos. Podíamos questionar se foi aqui que alguém colocou um revólver na mão do positivo e o disparou à Kurt Cobain debaixo do queixo. Mas não terá sido. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. Quis isso. É inevitabilidade. Escusado seria dizer foi um sucesso. Claro que este talento positivo não era algo que se espalhasse às massas. Portanto, os seus ouvintes, apesar de gostarem de personagens, não se sentiam de imediato completamente cativados. Isto, claro, até que o foram cumprimentar e por uns largos minutos não conseguiam sair da sua beira. Foda-se, pá, estás popular, disse Jaime num dia de outono. Positivo estava no quarto de banho a defecar. E por isso o seu amigo e companheiro de trabalho teve de gritar. O quê? Estava a dizer que estás popular, repetiu Jaime quando Positivo voltou da casinha. Então? Nesta semana chegaram 2 propostas para 2 palestras e uma outra para visitares a Cruz Vermelha em Valdecâmara. Valdecâmara? Câmara? Isso é onde? Perguntou Positivo, realmente curioso. Sei lá, o caralho. Ah, espera aqui, diz que pertence a Aveiro. Positivo percebia e não percebia o porquê destas chamadas, que rapidamente se tornaram numa constante. Percebia, pois conhecia a sua arte, mas não percebia. Bem, porque talvez não quisesse perceber. Tentava ir sempre, pois era algo que o apaixonava,
poder contribuir para o bem-estar de crianças que tinham tido menos sorte que os demais. Dividir o seu percurso em passos torna-se complicado, pois pode ser difícil escolher que ações terão sido passos ou não. Mas trabalhar foi o primeiro, ser convidado para a primeira palestra o segundo e convidado para visitar outras instituições o terceiro. O quarto terá sido quando Positivo foi convidado pela primeira vez para passar 3 dias numa instituição que não um orfanato ou uma Cruz Vermelha. Orientação de estágios no apoio à vítima? Que caralho é que tens a ver com isso? Perguntou-lhe Jaime a rir. Jaime abria sempre o correio de Positivo, que não se importava. Jaime era assim. Sei lá, pá. Mas sabia. Começou, pensou no mesmo instante. Não sabia se estava contente ou triste. Sentia a pressão em si e não sabia se tudo aquilo fazia muito sentido. Colocava a si mesmo a questão que, alguns anos mais tarde, muita gente viria a colocar. Sou um bruxo? O quê? Foi lesto, feliz ou infelizmente, em descartar esta hipótese. Pois facto é que não disse que não àquele convite, tampouco os outros começaram a chover. Já não apenas no seu consultório, nas mãos de Jaime, mas também na caixa de correio de sua casa. Sentia cada argumento como uma desculpa reles. Sabia a verdadeira razão por trás de tudo, mas admiti-lo ou sugeri-lo? Tinha medo da maneira como poderiam julgar. Quem é que tu pensas que és? Ouvia os seus ouvidos dizer para bem dentro da sua mente. Assim, semanas eram planeadas em Positivo, tentando fazer o máximo que podia sem faltar ao seu trabalho no orfanato. Encetava tarefas como orientação de estágios, sessões de esclarecimento de relações interpessoais, uma das célebres desculpas, supervisão, entre muitas outras. Como dito, permanecia no orfanato e isso obrigava a fazer todo este trabalho extra em horário pós-laboral, nos fins de semana, ou então porque tinha de ser faltando. Eis que o quinto e o penúltimo passo... Não. Se pintar o teto do seu quarto de vermelho de sangue foi o último, este quinto passo terá sido o antepenúltimo. Eis que o quinto e antepenúltimo passo da sua vida, nos termos em que está a ser contada, se aproximava gigantemente. Até que o abraçou e fez de uma maneira tão forte que Positivo não teve como dizer adeus. Nem quis. Recebeu uma carta do Ministério da Saúde a pedir uma audiência. Desta vez não pensou, começou, por 2 razões. A primeira prende-se com o facto de que tudo tinha já começado. E a segunda com o facto de nunca ter antecipado o que lhe ia ser proposto. Daí ter ficado quase tão surpreso como ficou quando, alguns anos mais tarde, lhe propuseram a atribuição do estatuto de técnico de vibrações positivas. Gostaríamos que abandonasse o seu posto no orfanato e trabalhasse diretamente para o Ministério da Saúde. Propôs o engravatado. Hã? Como? Fazer o quê? Perguntou o Positivo, que estava de ressaca, por acaso. Como supervisor de rendimento. Todos os meses vai estar em sítios diferentes, sem fugir muito à sua zona de residência. Isto é, viajará por toda a delegação regional do centro. Quero dizer, com todos os meses estamos no seu plano, consoante o sítio onde achemos que seja necessário intervir. Que diz? Não sei. Nem sabia que isso existia, mas existe. Então, mas seria mais ou menos o que já estou a fazer, mas a tempo inteiro, certo? Mais ou menos. Então porquê é que me estão a pagar 3 vezes mais? Perguntou o Positivo, olhando para o contrato que aguardava impacientemente a sua assinatura. Os engravatados riram entre si e tentaram partilhar o mesmo riso com o personagem, que lhes devolveu uma pergunta muda. Bem, começaram, percebendo que estava a ser genuíno. Você está, para todos os efeitos, a subir na carreira. Positivo começou então esta nova etapa na sua vida. Todos os meses davam-lhe um novo roteiro de todos os sítios que teria de visitar. As desculpas ou pretextos para a sua visita continuavam a apresentar-se de todas as formas. Seminários, orientação, supervisão, entre muitos outros. E o nosso amigo fazia das tripas coração para dar o melhor de si. E isso, felizmente, funcionava. Porém, é justo dizer que não eram raros os dias em que chegava a casa completamente esgotado. Por vezes chegava ao seu apartamento, nos arredores de Lisboa, por volta das 8 da noite, e ia diretamente para a cama, sem sequer jantar. A sua conta bancária, satisfeita, dava a ilusão de que tudo corria bem. Apesar de Positivo raramente ter a oportunidade de gastar o imenso dinheiro que ganhava. Estava a ficar rico, mas o dinheiro sentava-se, imóvel,
pedindo um pouco de contacto que o personagem não tinha oportunidade de dar. Assim andou por uns 3 ou 4 anos, até que as diversas instituições que visitava, cansadas das desculpas que tinham que inventar e cansadas da maneira como poderiam rentabilizar tão mais a presença de Positivo se este não tivesse de se ocupar com atividades fechadas propostas pelas mesmas, começaram a pressionar o Ministério para a atribuição de um novo estatuto para Positivo. Inicialmente, pediam apenas para que trabalhasse como agente livre, que fizesse o que, na hora, achasse mais conveniente junto de cada instituição. O governo, obviamente, não queria dar essa liberdade. Muito a explicar a muita gente. Não se poderia simplesmente ter alguém como agente livre. Era necessário um monte de papelada e explicar as funções deste indivíduo. Certo dia, quando os pássaros se preparavam para abandonar Portugal com as suas malas feitas e despedidas agendadas, João, diretor de um CAT em Torres Vedras, Centro de Apoio a Toxicodependente, enquanto tomava uma água castelo com gelo e uma rodela de limão, teve a ideia que nós conhecemos como o penúltimo passo na vida de Positivo. Técnico de vibrações positivas, você está a brincar connosco? Perguntaram os engravatados. Eram uns 5 ou 6, sentados em fila, cada um com a sua pasta ao lado, como o estereótipo assim ordena. Não estou a brincar, retorquiu João. Toda a gente sabe que é isso que ele faz. Ele tem uma espécie de técnica qualquer que ainda ninguém conseguiu descortinar e que deixa, sei lá, simplesmente o melhor ambiente, onde quer que vá. E pronto. Foi o início desse longo processo, que após 1 ano e meio se deu mais ou menos por concluído. Mais ou menos, pois durante outro meio ano seria uma experiência. Mas, first things first, como diriam nossos amigos ingleses. Não sou tão bem em português. As primeiras coisas primeiro. Técnico de quê? Perguntou abismado, Positivo, naquela noite. Estava sentado em sua casa a ver um filme qualquer em que um gajo conhece uma gaja e tinha acabado de receber a visita de Jesualdo, alguém com quem trabalhava frequentemente, mas de quem não era propriamente amigo. Daí que tinha estranhado o convite que o João fez a si mesmo de aparecer. Tinham passado 6 meses desde a visita deste aos engravatados. Apesar de, como sabemos, ainda terem mais 12 meses pela frente antes da aceitação, esta pessoa empreendedora começava a perceber que era uma possibilidade e só aí contactou o Positivo, que permanecera, até então, na mais escura sombra no que este assunto diz respeito. Sim, você sabe que é verdade, por isso não se faça surpreendido. Ouça, eu ando em negociações com aqueles gajos há meses e hoje demos um passo gigante, pá, eles estão a pensar em avançar com isto. Disparava entusiasmado Jesualdo. Positivo, sentado no seu sofá, num dos poucos momentos que tinha livres, bebia uma cerveja, comia termossos e via tal filme, aquele em que o gajo e a gaja dão um beijo. Via, depois deixou de ver. Mesmo depois de Jesualdo ter abandonado o seu apartamento, os olhos do personagem continuaram pregados ao pequeno ecrã, mas a sua mente apalpava um terreno um pouco por todo lado, digerindo a novidade. Técnico de vibrações positivas? Foda-se. Pensava, incrédulo. Estava contente, mas estava renitente. Tinha medo. Sentia-se bem em ajudar, mas nos últimos tempos chegava a casa um pouco cansado de dar o melhor de si. Pois, afinal de contas, e não obstante o seu talento, também sentia triste, por vezes. E quem é que uma pessoa triste anima? Ninguém. A menos que falemos daquele grupo de pessoas cuja maneira de se animar é sabendo que há alguém numa pior situação. E como, para a maioria das pessoas, uma pessoa triste não é muito animadora, Positivo dava o melhor de si para contrariar os seus próprios sentimentos, encenando sorrisos, encenando a sua própria realidade interna. À medida que o tempo passava, Positivo sentia a energia crescer ao seu redor. Não a energia que ele, espalhava, mas a energia, o fulgor de todos com quem trabalhava que, conscientes do processo por que o Positivo passava, não podiam esperar pelo novo estatuto. Se nesses momentos sentiam a ajuda incrível do nosso amigo, ainda que desperdiçando o seu tempo com meros ensinamentos, a ideia do que poderia acontecer, do que poderiam receber uma vez que a sua única função fosse melhorar o ambiente, estava para lá dos seus sonhos. Assim, um belo dia, em que os pássaros permaneciam calados, Positivo, ao chegar a Santarém, onde daria uma ação de formação sobre ética do trabalho, vê, na instituição que visitaria, um número normal de carros.
Mais, muito mais. Entra, não vê ninguém, sobe as escadas, respira fundo e ao abrir a porta vê largas dezenas de pessoas que desatam a gritar parabéns! Tinha acontecido. Ele percebeu de imediato, questionando-se como o Ministério poderia alinhar em algo assim. E deixou-se levar pela euforia que via ao seu redor, festejando. Sem perceber que as pessoas ao seu redor muito mais alegres estavam com a novidade do que o próprio positivo. Como é que foi isto tudo, pá? Perguntou o positivo a Jesualdo. Estavam sentadas na varanda do Centro de Saúde de Santarém a fumar um charuto trazido pelo recente amigo. Olha, já é alturinha nos tratarmos por tu, não achas? Interrompeu o positivo com um sorriso. Ok. Pá, é o seguinte, como te fui dizendo, fomos batalhando com o Ministério para que te libertasse de todas essas tretas que andavas a fazer. Ok, eram e são importantes, corrigiu Jesualdo, devido ao olhar positivo. Mas a questão é que qualquer pessoa as pode fazer. Sendo assim, marcávamos várias sessões com os gajos em que vinha sempre alguém diferente, de uma instituição diferente, servir, vá lá, como uma testemunha do teu desempenho. E eles aceitaram, mas estamos em rédea curta. Como assim? Todos os sítios onde fores vão ser alvos de monitorização. Vão passar testes de rendimento antes e depois das visitas, fazer entrevistas, visitas surpresas, essas merdas todas. Isto porque os primeiros 6 meses serão um período experimental. E os gajos da televisão querem falar contigo, alertou. O quê? Estás a gozar? Para quê, meu? Perguntou incrédulo o nosso amigo a poucos minutos da fama. O que é que achavas? Que o Ministério queria uma posição que não existe em mais lado nenhum no mundo e ninguém vinha fazer perguntas. Não marquei nada por ti, mas não estranho se amanhã fores interpelado por eles no Ministério. O que é que eu vou fazer ao Ministério? Perguntou o personagem. Foda-se pá, parece que andas na lua, meu. A partir da próxima semana tens uma profissão nova. Não sei quanto é que vais ganhar, mas tenho a certeza que vão ser balúrdios, cabrão. Mas isto para dizer que o resto desta semana tens não sei quantas reuniões no Ministério. Largou Jesualdo. Positivo não conseguia perceber como tudo isto acontecer à sua margem. Nem imaginava que tal fosse possível. O que é certo era que, se dependesse de si, manter-se-ia como supervisor de rendimento ou mesmo mero psicólogo. Afinal de contas, quem era ele para se achar digno da posição de técnico de vibrações positivas? São tempos estranhos. Esses 6 meses de experiência acabaram por se resumir a 4, até que a nova posição de técnico de vibrações positivas foi oficialmente admitida. Facto é que os dados obtidos através dos inúmeros testes foram muito reveladores do desempenho do positivo. Tanto que muita gente do Ministério chegou a pensar que se tratava de resultados arranjados, pelo que convocaram inúmeras reuniões e entrevistas com as pessoas com quem o positivo trabalhara, como forma de averiguar a veracidade dos resultados obtidos. Reuniram-se também várias vezes com o personagem, fator que muito influenciou para o aceleramento de todo o processo. Tudo isto resultou numa mediatização que nunca se esperou acontecer. Era convidado várias vezes para falar na televisão, tinha uma rubrica semanal numa estação de rádio e os convites para visitas em instituições inundavam a sua caixa de correio. Tinha acordado que apenas seguiria aqueles que o Ministério encaminhasse, pelo que lhe custava ter de dizer que não a alguns. Porém, sem muita gente saber, lia todos e por vezes não conseguia resistir a aceitar. Era um erro. Era sempre um erro. Mas um erro que ele cometia várias vezes. Era um erro, pois havia sempre alguém que sabia e, quando confrontado com uma rejeição, trazia ao assunto da visita não oficial de positivo a determinado sítio. Além de toda esta comoção, tinha, quase todos os dias, ao chegar a casa, pessoas à sua espera, que queriam tomar café consigo, conversar, muitas vezes entrar. A sua vida estava a acontecer a uma velocidade impressionante. E quando deu por si, estava a trabalhar uma média de 14 horas por dia. Isto depois, como não podia estar com toda a gente a toda a hora, decidiu abrir um consultório. Recebia grupos de pessoas não muito grandes, em blocos de 45 minutos, quinzenalmente, e cobrava o mesmo que outro psicólogo cobraria. Mas era demasiado. Dava o máximo que podia de si, tinha sucesso, todo o sucesso que alguém pudesse desejar, e pelas melhores razões, pois esta vinha do simples facto de tornar as pessoas ao seu redor mais felizes, sentirem-se melhor. Contudo, sentia que nunca era o suficiente. A cada dia tinha mais pessoas a pedirem a sua presença. Pedidos esses a que positivo
continuava a ceder muito mais do que deveria. Por isso, ia deixando de viver a alegria, ia deixando de viver a sua alegria que tanto o caracterizava, de si para si, vivendo com um sentimento latente e constante de um cansaço perturbador e pesado. Passava os seus dias esquecendo a dor e a ausência de prazer que sentia dentro de si, empurrando para o fundo estes sentimentos, para que pudesse assim ser o melhor, apesar de único, a fazer o que fazia. Progressivamente ia deixando de sentir prazer em ajudar as pessoas, em fazê-las felizes. Pois a cada vez que observava um resultado do seu trabalho, os pedidos multiplicavam-se. E a constatação da miséria que existia ao seu redor e que nem ele, nem provavelmente ninguém conseguiriam consertar era demasiado massacrador. Não se permitia sonhar, pois a realidade das coisas era demasiado óbvia. Por isso, um dia o positivo matou-se. Abandonou o hospital de Setúbal nessa tarde. O sentimento de dever cumprido era algo que já não conhecia muito bem. Da viagem de quase 40 minutos até ao seu carro, 3 pessoas o interpelaram. Não conseguia, não tinha tempo. Tinha, a começar no espaço de 1 hora, em Lisboa, sessões de terapia de grupo que se arrastariam até às 9 da noite. Quando saiu do seu consultório, a ideia de que não teria ninguém à sua espera em casa seria, por um lado, perfeita, e por outra, a constatação da vida horrível que vivia. Por um lado, pensava em não ter ninguém à sua porta de casa a pedir minutos do seu tempo, o que seria bom e relaxante. Por outro lado, pensava em não ter ninguém à sua espera dentro de casa. Apenas o pesado vazio, o pesado sentimento de solidão que preenchia os poucos momentos em que estava sozinho. A vida que levava não lhe permitia manter uma relação. Sem o saber, Positivo tinha optado, fazia muito tempo, em fazer as pessoas ao seu redor felizes, antes de se fazer a si mesmo. Pensou, ingenuamente, que tudo seria possível, mas não foi. Assim, chegou à sua casa, naquela noite, e as paredes relembraram-no constantemente, como relembravam, que mais ninguém ali esperava por ele. O pensamento bailava na sua mente, como tantas vezes antes o tinha feito. E em tantas vezes antes, Positivo fez tudo, menos puxar o gatilho. Os rostos dos seus colegas, das crianças com quem trabalhava, costumavam fazê-lo parar. Ninguém sabe, nem saberá, o porquê de, naquela vez, não o terem feito. Positivo chorava, sentado na sua cama, com o cano encostado à pele. A dor era demasiado forte e sentia-se esgotado, sem forças, sem energia. No dia seguinte ao anúncio que chegou a Portugal, a mesma jornalista, anunciando o funeral de uma das pessoas mais queridas do povo, concluiu a notícia que tinha dado no dia anterior. Confirma-se que Positivo, Paulo Olívio Soares Ilha, cometeu suicídio. As autoridades não quiseram adiantar mais quanto ao método, mas vizinhos falam terem havido um disparo. Podemos ainda dizer que a voz treme e esforça-se para não chorar. A mesma jornalista tinha, certa vez, entrevistado a fantástica pessoa que fora Positivo. Confirma-se que, junto do corpo de Positivo, foi encontrado um bilhete, dizendo apenas: sempre tentei dar tudo o que podia, mas devia ter dado apenas tudo o que podia.